Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No livro de João, no capítulo 8, no versículo 32, nós vemos essa fala do próprio Jesus. Nós podemos entender com esta palavra dele que ele está nos dando uma afirmação de como nós podemos ser libertos. Só que nós, quando nós vemos falar, quando nós ouvimos, quando nós lemos estas palavras de Jesus, que ele diz: conhecereis a verdade vos libertará, talvez nós fiquemos um pouco pensativos a respeito de o que realmente ele estava querendo dizer com essas palavras. Porque no mundo em que nós vivemos, nós sabemos que a verdade, ela não é algo absoluto. Pelo menos ela não tem sido tratada como algo absoluto. A verdade, muitas das vezes, ela é manipulada, ou talvez mesmo uma mentira, ela é contada tantas vezes que algumas pessoas começam a acreditar na mentira como se ela fosse uma verdade. Mas Jesus, nesse discurso que ele estava fazendo para aquele povo, ele deixa bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E onde está esta verdade ao qual Jesus estava falando? Essa verdade, ela está contida nos livros da Sagrada Escritura. Essa verdade, ela foi ditada pelo próprio Deus, ela foi escrita por homens inspirados por Ele, para que nós tivéssemos o acesso, para que nós pudéssemos ter esse conhecimento em nossas mãos. Só que nós vemos aqui, no momento em que Jesus disse esta palavra, nesse versículo 32, algumas pessoas responderam a ele dizendo: somos filhos de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus então responde a eles: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então aqui está a resposta que nós devemos entender sobre a qual liberdade que Jesus estava querendo dizer àquelas pessoas. Jesus estava querendo dizer da liberdade maior que existe, da liberdade do pecado. Porque muitas das vezes nós pensamos que somos livres, pensamos que podemos fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nos dá na teia, como alguns dizem: eu vou fazer aquilo que vir à minha cabeça, eu vou fazer aquilo que eu quiser, porque eu sou maior de idade, eu não devo satisfação da minha vida a ninguém, eu posso fazer aquilo que eu bem entender. Em algumas vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo isto. Só que quando a pessoa fala dessa forma, ele está muito enganado, porque Jesus aqui ele deixa bem claro que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A pessoa, ele faz algo que ele acha que ele pode fazer, porque ele pode, ele faz, só que depois ele se torna escravo das suas próprias atitudes. Ele faz alguma coisa na sua vida que aquilo vai trazer consequências tão severas para ele, que ele vai viver, ele vai sofrer consequências que talvez ele não esperava. É isso que Jesus quer dizer, que aquele que vive no pecado, aquele que comete o pecado,
ele se transforma em servo do pecado, ele vira escravo do pecado. Mas Jesus ele diz, e nós precisamos compreender e meditar nessas palavras. Ele diz que se nós conhecermos a verdade nos libertará. Então que nós tenhamos mais o costume, que nós tenhamos mais o cuidado, que nós tenhamos mais contato com a palavra de Deus, que nós possamos ler, meditar, estudar as Sagradas Escrituras e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê entendimento daquilo que nós não tiver conseguindo entender. Que todas as vezes que nós nos depararmos com alguma dúvida, que nós possamos perguntar para alguma pessoa que tenha mais conhecimento, e talvez aquela pessoa, se não conseguir sanar aquela dúvida nossa, que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus, que nós possamos orar e pedir o entendimento a Ele, porque a palavra está escrita, as Sagradas Escrituras é o que norteia a nossa vida, é o que nos conduz à liberdade, à verdadeira liberdade, esta que o próprio Jesus nos diz. Que nós possamos então sermos humildes e entendermos que nós não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos, mas nós devemos fazer aquilo que nós podemos de acordo com a vontade do nosso Deus. Fiquem todos com Deus e tenham um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus. E que Deus abençoe a todos.